Bom dia a todos. Meu nome é Bárbara Luersin, sou orientanda do professor Lucas da Rosa no projeto Moda, Artesanato e Economia Criativa. Renda de bilros como marca e cultura na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. As palavras-chave desse trabalho são economia criativa, política cultural e renda de bilros, as quais serão explicitadas durante a apresentação. O objeto de estudo principal é a renda de bilros, e por isso iniciamos a apresentação dando enfoque ao contexto cultural que o envolve. A renda de bilros é um artesanato muito presente em Florianópolis. Essa cultura é a herança dos açorianos que no século XVIII saíram do arquipélago de Açores, no território português, com o intuito de colonizar áreas estratégicas no Brasil e conquistar uma vida melhor. Os instrumentos necessários para tecer a renda de bilros são 6: a almofada, base para o trabalho, os bios, a bobina de madeira usada para enrolar a linha, que vai sendo solta conforme o desenho, o pique, que é o desenho, o molde do que se vai e deseja rendar, os alfinetes, responsáveis por fixar o ponto da renda ao pique, a linha, matéria-prima da renda, e o caixote, suporte que sustenta as almofadas. Como se pode observar no slide, existem pequenas diferenças entre as ferramentas utilizadas para tecer a renda de bilro em Portugal e no Ceará. A de Santa Catarina, e especificamente a de Florianópolis, é a mescla entre esses dois modelos. Classificando a renda de bilros como artesanato, tornou-se necessário entender seu conceito. Esse conceito é extremamente variante no que diz respeito ao status dos artesãos, mas é no geral definido como a junção de cultura e economia. Portanto, encontra-se perfeitamente encaixado nos setores da economia criativa. A economia criativa diz sobre a relação entre economia e criatividade, ou seja, é um bem ou serviço resultante da criatividade e que gera valor econômico. Um dos principais teóricos sobre a economia criativa é John Hawkins. Esse autor propõe 15 setores da economia criativa, como a arte, a moda, a música, o teatro, a arquitetura e o artesanato. De acordo com a UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o mercado global de artesanato cresceu entre 2003 e 2015 em média 4,42% ao ano, levando o artesanato a ser compreendido como um dos setores da economia criativa mais importantes para a receita de exportação de países. A partir da contextualização e conhecendo o artesanato de renda de bilros como potencial impulsionador da economia criativa e cultural em Florianópolis, chegamos à questão de pesquisa, que é em que medida o patrocínio, parceria ou apoio de políticas públicas e privadas afeta a cultura do artesanato de renda de bilros em Florianópolis, Santa Catarina, diante do contexto do mercado contemporâneo. Os principais pontos tratados são, portanto, os setores de moda e artesanato, fundamentados na economia criativa, a cultura material e imaterial da renda de bilros na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e, por fim, a atuação de instituições públicas e privadas focadas na construção de marca e cultura de diferentes comunidades. A tática usada na pesquisa foi a revisão sistemática de literatura, RSL, a qual foi conduzida pelo método Systematic Shear Flow, SSF, desenvolvido por Ferrenhoff e Fernandes. O método consiste em 8 atividades, começando pela definição da estratégia de busca e terminando com a escrita. É interessante dar destaque à atividade de número 4. A padronização e seleção dos artigos é baseada em critérios de inclusão e exclusão, sendo chamada de filtro. Observando os resultados, foi possível construir 2 gráficos resumos. O primeiro, da esquerda para a direita, demonstra o processo de filtragem dos resultados da pesquisa. A pesquisa inicial começa com 1.112 artigos elegíveis. Após o primeiro filtro, apenas 100 destes são válidos e, por fim, restam apenas 8. Salienta-se que metade do total desses estudos
aponta para a escassez e ampla mobilidade de dados sobre o artesanato e sobre a economia cultural como um todo. O segundo gráfico demonstra os resultados de acordo com as bases de dados. Ressalta-se que no terceiro filtro, os resultados da base EBSCO são rebaixados a zero. A conclusão a que se chega nesse estudo aponta para a necessidade de um sistema que contabiliza a economia cultural, haja vista que as consequências que essa visualização simplificada de dados de setores como o artesanato, que envolve variantes e complexidades distintas, elucidaria problemas e facilitaria o foco na solução, o que viria a alavancar esse ramo na economia.